Fala galera do Plastimodelismo, tudo bom com vocês? Eu sou o Thiago Oliveira, do canal Tom Plast. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, onde falamos sobre plastimodelismo, como vocês já conhecem. No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que muita gente me pede há muito tempo e eu ainda não havia tido a disponibilidade de gravar, que é a respeito da utilização da massa putty, a funilaria do kit, o trabalho de massa e lixa, tá? Existem diversas formas de você trabalhar com massa e lixa, existem diversos produtos, muitos produtos mesmo, muitas formas de se lidar com isso, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer a forma com que eu mais me adaptei, que é com a massa putty da Tamiya. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vou mostrar como utilizar a massa putty da Tamiya. Vamos lá. A etapa de funilaria consiste em remover qualquer imperfeição do kit, qualquer junta, qualquer buraco, qualquer fenda que porventura exista aqui no nosso modelo. E é muito importante para um acabamento 100% no modelo, tá? Um kit pode estar muito bem pintado, pode estar muito bem montado, mas se estiver com uma fenda, com uma linha de junção, enfim, acaba ficando feio. E esse é o objetivo da nossa etapa. Antes de nós trabalharmos com a massa putty, eu gostaria de enfatizar mais uma vez que esse é o modo com que eu costumo trabalhar, é o modo com que eu me adaptei melhor. Existem vários modos, mas eu vou estar mostrando aqui a maneira com que eu gosto de trabalhar. Então, após fazer toda a montagem do meu modelo, né, eu procuro colar o máximo de peças que eu puder. Eu só não colei aqui ainda os cabides de bomba, normalmente eu colo também. Tá, mas eu colo o máximo de peça que puder para eu não ter que mexer com mais essas peças depois da funilaria. Porque às vezes depois da pintura você resolve encaixar uma peça ali, ela não encaixa legal, tem que trabalhar com massa e aí dá um trabalhão porque o kit já está pintado. Então procure colar tudo que for possível antes dessa etapa para já trabalhar de uma vez só. O que eu costumo fazer de início? Eu pego uma lixa d'água numeração 400, pode ser tanto molhada quanto seca, eu vou trabalhar com ela seca aqui agora. Eu costumo lixar as partes que eu vou aplicar a massa de forma a estar nivelando a altura delas, entendeu? Então eu vou começar lixando aqui, por exemplo, na frente do nosso avião. Movimentos circulares abrangindo as duas peças, para que não fique uma diferença de elevação entre elas, para que fique liso, tá? E dessa forma receba com melhor qualidade a massa putty. Vamos lixar aqui com cuidado para não acertar as outras partes da aeronave. Se em algumas partes você achar necessário, você pode dar uma devastada com o estilete de leve, como aqui, para nivelar a altura das peças e deixar o trabalho da massa mais fácil de ser feito. Lembre-se de lixar após fazer o trabalho com o estilete. Não se esqueçam de dar um talento nos bordos de ataque, tanto das asas quanto dos estabilizadores horizontais. Eu ainda não colei eles aqui no kit porque eu vou passar massa em alguns pontos dele antes de fazer o encaixe, mas não se esqueçam de lixar essa área aqui, é muito importante para garantir um bom aspecto final do modelo. E claro, se necessário, aplicar a massa aqui também. Então beleza, agora que nós terminamos de lixar as pecinhas aqui do nosso modelo, vamos começar a falar necessariamente sobre a massa putty. Como eu disse para vocês, eu vou utilizar aqui a massa putty da Tamiya. Essa é a Basic Type dela, que ela é cinza. Tem a White Type, que é branca. Não muda absolutamente nada, a não ser a cor. A Tamiya tem uma massa que seca em luz ultravioleta. Ainda não comprei para experimentar, então não vou opinar. E existem várias outras marcas de massa putty, enfim, algumas alternativas também. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas a massa da Tamiya, ela vem nessa bisnaga aqui, contendo 32 gramas de conteúdo. E ela é apresentada, vou furar aqui para vocês verem, em uma pasta de cor cinza. Ela tem a consistência aqui quase de uma pasta de dente. Coloquei aqui nesse potinho para nós vermos. Existem várias formas de lidar com essa massa aqui. Dá para aplicar tanto do modo que ela vem, aqui podem reparar que ela vem de maneira pastosinha aqui.
Dá para diluir ela em acetona ou óleo de banana para transformar ela numa massa mais líquida. Diluindo ela em acetona ou óleo de banana, você tem a vantagem da massa secar muito mais rápido, porém tem a desvantagem dela acabar se comprimindo mais após seca. Então o que acontece? Você espalha a massa sobre a superfície, ela tem a tendência de se retrair um pouquinho, então ela afunda, você tem que às vezes reaplicar a massa para cobrir aquele buraco por inteiro. E você diluindo ela, ela acaba se retraindo muito mais. Eu particularmente gosto de aplicar ela pura, eu deixo a massa descansando aqui uns 2 minutinhos, enquanto isso eu preparo o meu modelo. O que eu costumo fazer na aplicação da massa putty? Eu isolo a área que nós vamos trabalhar com fita Tamiya. Então o que eu faço? Eu pego o meu modelo aqui, a linha que nós vamos remover é essa. Então eu vou isolar desse lado aqui. Eu não coloco muito em cima da linha, eu coloco um pouquinho mais para fora, cerca de meio milímetro para fora. Meio milímetro? Não. Eu coloco ela aqui a uma distância quase de meio centímetro para fora do local que nós vamos trabalhar, para que a massa se assente com mais certeza, assim digamos, e não tenha o risco de arrancar a massa na hora que nós formos tirar a fita. Então, isolei aqui. E como eu disse, essa é a maneira que eu gosto de fazer a aplicação. Eu não diluo a massa, pelo contrário, eu deixo ela secar até um pouquinho. Então é dessa forma que eu vou proceder. Vou isolar aqui para não ter o risco de cair massa aqui também. Estou com a minha massa putty aqui. E vou começar a aplicação. Você pode utilizar uma espátula, um palito de dente, enfim, o que você achar mais fácil de lidar. Se por um acaso você deixar a massa bater em algum local do kit que não é para ter o contato, faça a limpeza de imediato usando um pouquinho de acetona, porque quando secar pode ser que você tenha problemas para fazer essa remoção. Apliquei. O ideal é aplicar de maneira lisa e uniforme, como eu estou mostrando aqui, sempre deixando muito uniforme, não aplicar de maneira grosseira, porque se nós aplicarmos de maneira grosseira, a massa vai criar bolhas, e na hora que nós formos lixar, essas bolhas vão quebrar e vão se formar um buraco, então nós teremos que refazer a aplicação. Eu vou deixar ela um pouquinho alta, aqui em cima, como vocês estão vendo, para caso tenha o risco dela se retrair, não acabar afundando completamente, tendo que reaplicar. Deixei ela um pouco alta, vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou reaplicando massa nos próximos locais que eu vou fazer o trabalho aqui no nosso modelo. Eu não economizo massa putty na hora de fazer a aplicação, como vocês estão vendo aqui, para que fique de maneira uniforme e boa de se trabalhar após secar, na hora que nós formos fazer o efeito de massa e lixa. Lembrem-se de deixar uniforme, para não criar o risco de bolhas, como eu disse para vocês. Então nós aplicamos nessa parte aqui do nosso modelo. Vou dar um foco para vocês verem. E agora eu vou trabalhar na parte de baixo enquanto isso aqui seca. Quanto tempo eu costumo deixar a massa secar? Eu gosto de deixar de um dia para o outro. Isso vai de pessoa para pessoa, vai de trabalho para trabalho, mas se tratando desse tipo de situação, eu prefiro secar de um dia para o outro. Vocês podem ver que nem sempre eu uso a fita para isolar, como por exemplo aqui, de forma a tirar o gapzinho que tem. Eu apliquei aqui dessa maneira mesmo. Aqui em cima eu vou aplicar bem de leve.
Dá para ser aplicada com pincel também, tá? Enfim, vai da experiência de vocês, da forma que vocês melhor se adaptaram ao trabalho. Existem algumas situações no nosso kit para pequenas fendas, pequenas aberturas, que eu não utilizo a massa da Tamiya, mas sim uma massa acrílica da Vallejo. Eu já vou falar disso com vocês. É um tanto quanto óbvio, mas eu vou lembrar aqui que esse tubinho é igual um tubinho de tinta a óleo. Então, quando você remove o produto daqui de dentro, não tem como você recolocar. Então, remova a massa de maneiras homeopáticas, de maneiras dosadas. É melhor você ter que abrir e colocar mais do que você acabar perdendo uma quantidade de massa por conta de ter colocado mais do que deveria. Então use com moderação que você vai ter para sempre. E sobretudo, lembre-se de fechar muito bem a bisnaga após o uso. Se você não quiser utilizar a fita Tamiya, você pode utilizar a fita crepe aqui, não tem problema nenhum. Porque a ideia aqui é realmente apenas proteger, delimitar a área em que a massa vai trabalhar. Sempre de modo uniforme, pessoal. Nunca deixem a massa de maneira bagunçada, sempre uma aplicação fina e uniforme. Eu achei agora que a massa está um pouco diluída demais para o meu uso, maneira que eu gosto de trabalhar. Então vou deixar ela aqui uns 2 minutinhos secando. Enquanto isso eu melhoro essa aplicação. Como eu disse para vocês, olha, eu faço uma aplicação, uma camadinha um pouco mais alta, mas sempre uniforme. Sempre, sempre, sempre a camada tem que ser uniforme. Então aqui, como eu já fiz, aqui eu apliquei a massa sem proteger, foi uma área que deu para fazer a aplicação tranquila. Aqui eu dei uma isolada, apliquei um pouco no bordo de ataque das asas, vamos ver se consigo focar aqui. Foi tranquilo aplicar sem isolar também. E apliquei aqui em cima, como vocês já viram. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou deixar isso aqui secar pelo menos umas 12 horas. Então, vamos ver, agora são meia-noite e 51. Eu vou lixar isso aqui amanhã após o meio-dia, que ela já vai estar bem seca, porque como nós aplicamos várias camadas, o que pode acontecer? Da parte superior estar seca e a parte inferior ainda está úmida. Então quando a gente começa a lixar, vira uma bagunça. Então é melhor deixar para trabalhar quando já tiver tudo realmente seco. Assim eu vou deixar. Posso até remover aqui já a fita que eu coloquei para isolar. Vocês podem ver que ele delimita bem certinho. O trabalho de massa e lixa pode acabar removendo alguns detalhes do kit, isso é inevitável, mas nós conseguimos trazer esses detalhes de volta utilizando um scriber, algumas ferramentas para fazer os arrebites, enfim, dá para utilizar tanto as ferramentas próprias quanto improvisar. Eu vou mostrar isso mais para frente também. Então agora o importante é deixar secar. Então aqui, como eu já fiz, aqui eu apliquei a massa sem proteger, foi uma área que deu para fazer a aplicação tranquila. Aqui eu dei uma isolada, apliquei um pouco no bordo de ataque das asas, vamos ver se consigo focar aqui. Foi tranquilo aplicar sem isolar também. E apliquei aqui em cima, como vocês já viram. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou deixar isso aqui secar pelo menos umas 12 horas. Então, vamos ver, agora são meia-noite e 51. Eu vou lixar isso aqui amanhã após o meio-dia, que ela já vai estar bem seca, porque como nós aplicamos várias camadas, o que pode acontecer? Da parte superior estar seca e a parte inferior ainda está úmida. Então quando a gente começa a lixar, vira uma bagunça. Então é melhor deixar para trabalhar quando já tiver tudo realmente seco. Assim eu vou deixar. Posso até remover aqui já a fita que eu coloquei para isolar. Vocês podem ver que ele delimita bem certinho. O trabalho de massa e lixa pode acabar removendo alguns detalhes do kit, isso é inevitável. Mas nós conseguimos trazer esses detalhes de volta utilizando um scriber, algumas ferramentas para fazer os arrebites,
Enfim, dá para utilizar tanto as ferramentas próprias quanto improvisar. Eu vou mostrar isso mais para frente também. Então agora o importante é deixar secar. Então vamos lá, pessoal, passadas várias horas, deixei isso aqui secar direitinho, secar muito bem. Quando reparar aqui a aplicação da put, aqui eu fiz um pouco de maneira mais grotesca, não tem muitos detalhes para me preocupar. Aqui eu já fiz de maneira mais precisa. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um potinho com um pouco de água torneiral. Eu vou cortar algumas fatias de lixa número 400, lixa d'água. Ah, Tom, mas a lixa 400 é muito grossa. Talvez, mas para dar a primeira etapa dessa seção de lixa, eu gosto de trabalhar com a 400. E depois eu trabalho com a 600. Eu vou colocar só esses pedacinhos aqui. É importante deixar a lixa sempre muito molhada para economizar a lixa e para dar um trabalho, uma seção de lixa com um acabamento melhor. Então, vamos começar aqui. Lixa sempre molhada em movimentos circulares. Por dentro e por fora de onde você passou a massa, usando o avião como guia. Só passar o dedo, ó. Em movimentos circulares, sempre. Vou molhar um pouquinho mais. Isso costuma fazer um pouco de lambança, um pouco de sujeira, após a água ela vai escorrendo, mas é só limpar o kit depois antes de passar o primer que tá tudo certo. Eu vou pegar agora um pedaço de papel e passar aqui para nós podermos ver como já está ficando, como já está indo. Olha só, já está ficando, aqui já está a parte boa, aqui tem que lixar mais e aqui lixar mais, tem o degrauzinho aqui ainda, mas o acabamento final vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. O pedaço de massa, você pode passar o dedo e vai ver que a linha já não existe mais, a massa já cobriu ela. Se tudo for feito da maneira correta, trabalhado certinho, a massa vai cobrir essa linha de junção que existia aqui. E na hora que você mandar o primer vai ficar uma peça única, sem aquela emenda. Se por um acaso ficar a emenda, na etapa do primer você ainda tem a oportunidade de voltar atrás e refazer a seção de massa e lixa. Na etapa da pintura você também teria, porém é mais trabalhosa. Então o ideal é você trabalhar tudo que puder de funilaria antes do primer e antes da pintura. Olhem só, aqui em cima já está feito o trabalho de massa e lixa. Se passar a unha dá para reparar que não tem mais aquela linha, a massa já cobriu. Então quando nós aplicarmos o primer, será possível visualizar que o trabalho aqui foi feito da maneira correta. E assim nós vamos prosseguir em todas as etapas em que nós aplicamos massa aqui no nosso modelo. Movimentos circulares, sempre com certa pressão com o dedo, porém com suavidade, para não acabar quebrando alguma peça. O segredo é ter paciência. Aqui em cima nós passamos a lixa 400, como eu falei para vocês. Se após terminar o trabalho de funilaria você quiser dar uma passada com a lixa 600 ou 1200 para deixar mais liso, não tem problema nenhum, pode ser feito também. Eu não costumo fazer isso sempre, porém é uma possibilidade, pode ser feito. Então aqui está, pessoal, após todo o trabalho de massa e lixa, todo o trabalho de funilaria, está finalizada a funilaria do nosso avião, está tudo bem lisinho. Eu já peguei o meu scriber e reescrevi algumas linhas que porventura ficaram um pouco apagadas por conta da funilaria.
É bem legal demarcar com o scriber onde você passou por perto com a lixa ou com a massa, para não ter o risco de na hora que você for fazer o wash ele tá apagado, né? Vale a pena dar essa atenção. O scriber não tem segredo, é ter a mão firme, bastante paciência. Como eu havia dito para vocês, existem as massas acrílicas, como essa da Vallejo que eu tenho aqui em mãos, que podem ser utilizadas também na funilaria. Eu particularmente não gosto de utilizar as acrílicas para trabalhos maiores, como nós fizemos aqui no modelo, mas ela é boa para pequenas frestas, como no caso essa daqui que nós estamos vendo. O que eu vou fazer? Pegar o pincel com a massa aqui e vou aplicando, de maneira a deixar a massa entrar neste buraco. Como essa massa é acrílica, ela é solúvel em água. E o fato dela ser solúvel em água muito nos ajuda, porque dá para remover o excesso utilizando um cotonete umedecido em água, um pedacinho de papel, enfim. Como eu estou sem nenhum cotonete aqui, eu vou pegar com um pedacinho de papel mesmo. Olha que simples que é. Vou passar aqui para remover o excesso. E olha só, está feita a aplicação da nossa massa. Agora basta remover com o scriber um pouquinho de massa que caiu dentro do relevo. Aqui, 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 aqui e aqui. Olha só, aplicação limpa e muito simples. Se por um acaso sobrar algum excesso na superfície do avião, só umedecer um pedacinho do papel ou do cotonete e já fazer a remoção. Esse tipo de massa aqui, quando ela seca de verdade, ela só sai na base da lixa. Mas eu particularmente não gosto dela para lidar na funilaria. Eu prefiro utilizar a massa da Tamiya, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. Então agora eu vou terminar de colar algumas peças que eu havia lixado por fora, no caso aqui os estabilizadores horizontais e mais algumas aletas do avião, e já volto para nós fazermos a aplicação do primer e conferirmos se a funilaria correu tudo corretamente. Terminei de aplicar aqui na parte de cima, vou manusear com cuidado para não correr o risco de pegar uma parte úmida, mas eu já estou vendo aqui que na parte superior nenhum ponto do qual nós mexemos ficou marcado. Olhem aqui, por exemplo, ó, vou dar um zoom aqui, dá para ver que não tem nenhuma linha, não ficou nenhuma imperfeição. Aqui, idem. Então isso mostra que o trabalho de funilaria foi feito com qualidade aqui em cima, ficou tudo certinho a nossa aplicação. Então agora eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho para nós começarmos a aplicar na parte de baixo e ver se lá deu tudo certo também. Se der tudo certo em cima e embaixo, pulamos essa etapa aqui, finalizamos, né? E começaremos a etapa de pintura da nossa aeronave. Bom, aqui embaixo estou aguardando secar para conferir com mais calma, mas aparentemente deu tudo certo também. Aqui nessas partes do início do bordo de ataque da asa, bem na raiz,
tinha um buracão, ficou bom. Aqui tinha outro trabalhão de massa, vocês lembram, ficou bom também. Não ficou sobrando nenhum gap, não ficou nada marcado. Enfim, acredito que a funilaria desse avião deu tudo certo, pelo que eu estou vendo aqui. Fico muito feliz porque deu bastante trabalho. A funilaria é legal você dedicar bastante nela pro modelo ficar com acabamento bom. Outra dica que eu dou para vocês aqui, acabando a etapa do primer, é fazer o polimento utilizando o filtro de coar café, que eu já ensinei para vocês, que vocês pegam o papelzinho melita e vão fazendo em movimentos circulares o polimento. Então, do momento que estamos aqui, do modo que nos encontramos com essa aeronave, finalmente vamos começar a etapa de pintura desse T-27 Tucano, que vocês vão conferir em breve aí no canal. Beleza? Então, pessoal, esse foi um vídeo mostrando como utilizar a massa da Tamiya na funilaria e também o uso da massa acrílica da Vallejo. Se ficar alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você faz de um modo diferente, quer compartilhar com o pessoal, fique completamente à vontade para responder aí nos comentários ou me enviar um e-mail, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!